Eu queria falar aqui, Wagner, um pouco para a galera que está assistindo aí também, sobre os modelos de contratação, né? Ou seja, como é que você contrata um terceirizado, um serviço específico para a sua obra? Basicamente, eu vou falar os principais aqui, existem vários, né? Mas para a galera aí que tá querendo descobrir ou entender mais, já fica aí umas dicas práticas. Então, assim, você pode contratar o seu terceirizado por preço unitário, né? Então você trata ali, pô, vamos falar de assentamento aqui, você fala um metro quadrado, né? Revestimento também, metro quadrado, pintura, ou se a gente estiver falando aí estrutura de aço, pô, vai ser o quilo do aço, vai ser qual unidade de medida. Então, preço unitário você contrata ali. Atenção nesse modelo de contratação, porque muitas vezes você não consegue ter o controle, se não for muito bem amarrado, o controle dos outros aspectos, porque vai chegar a medição, o seu empreiteiro ele vai receber o que foi medido, o que de fato ele executou, e às vezes não tem-se o compromisso com o global do serviço que precisa ser executado. Então, assim, faz para medir, mede, recebe, mas em geral você está perdendo ali no seu prazo de obra e tal, então fica essa ressalva aí para esse modelo de contratação, mas é um modelo de contratação bastante utilizado na construção civil. Existe a contratação por valor fixo, por valor global, né, pela empreitada, como se diz, ou seja, o serviço inteiro, né? Nesse serviço é muito importante, eu já dou aqui a dica para os engenheiros e para as empresas que estão vendo a gente, nesse modelo de contratação. Primeiro, é um bom modelo porque você amarra todo o serviço. Não, em teoria, você não tem variabilidade. Você consegue se prevenir, você consegue se planejar. Se você planejou lá atrás, aquilo ali você já consegue se organizar. O que eu trago de ponto de atenção? Tem que estar muito bem amarrado possíveis variações dos serviços, variabilidades, porque a estrutura de responsabilidade, caso o serviço fique, descubra-se ali que vai ter que ser executado a mais, a menos, o sistema de medição ali eficiente. Então, assim, precisa ter uma atenção nesse sentido, né? Mas o valor fixo aí é uma modalidade também bem utilizada pelos engenheiros. E também contratação por administração homem-hora, né? Onde você vai alocar e vai pagar homem-hora do seu empreiteiro para que ele de fato esteja executando. Isso aí geralmente é usado para pequenos serviços, no geral, né? Pode ser usado para grandes Mão serviços de também, obra por permanência, né, Gabi? por permanência. Mão de obra por permanência, qual é a questão? Se você fala de um grande volume, isso tem um custo mais elevado. É Se isso. você Eu fala... queria, eu queria ressaltar um ponto assim, muito prático que acontece muito, Gabi, é que de fato a gente tem que ter muito cuidado para não deixar acontecer. Muitas vezes o terceirizado ele entra no serviço, né? E ele deixa a falta de terminalidade. Ele sai do serviço, você paga o serviço, mas ele de fato não terminou. Faltou aquele pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra coisa, né? E aquilo ali vai causar uma falta de terminalidade no outro serviço que está próximo àquele que está sem finalizar. Vamos imaginar que um porcelanato que esteja faltando, você pagou o cara, mas deixou lá 2, 3 peças que estão faltando. Quando o cara for entrar lá para sentar de novo, ele vai botar a mão na pintura, ele vai sujar a pintura. Então, ele vai causar uma série de retrabalho. E isso é muito importante, o gestor que está na linha, que está fiscalizando, olhar isso com muito carinho. Porque, além do retrabalho, vai ter um custo enorme, porque você vai ter que criar uma mão de obra por permanência, né, que é o papo que eu acabei de puxar, para fazer aquelas pendências que você já pagou. Então, você cria um segundo custo nesse fluxo, né? Então, assim, o gestor tem que ficar muito atento a esse ponto, né? Por isso que eu falei lá anteriormente na questão do contrato. Definir qual é o critério de pagamento dos serviços. Como eu vou te cobrar? Isso tem que ficar muito claro, galera. É, assim, uma dica fundamental, né? Como é que eu vou te cobrar? Como é que eu vou te pagar? Porque no momento de você liberar lá, você tem que levar isso em consideração, porque se você não levar e você deixar o serviço, por exemplo, com problemas de terminalidade, você vai ter um custo que você vai ter que terminar o serviço. Aí o empreiteiro já saiu do canteiro, já desmobilizou, para voltar é mais complicado, a equipe já não está mais lá. Então, isso acontece e, assim, eu acho que tem que ficar com uma lupa ligada para esse ponto da relação. Então, deixa claro lá atrás, o empreiteiro vai entender, vai ficar claro para ele. Então, no momento da medição, pronto, as regras do jogo estão muito bem definidas, mede, segue a vida, o empreiteiro corre para frente e adianta o lado. Show de bola. Isso é fundamental mesmo. E aí, assim, eu acho que a grande lição aqui, trouxemos dicas práticas, né? Reunião com o empreiteiro, como que você cobra, como que você amarra contratualmente, como que você contrata, como que você, de fato, planeja o serviço, pontos de atenção. E aí, a provocação que eu faço é entenda como é que é a melhor estrutura para o seu negócio, né? Conversando com um amigo, ele falou uma coisa, ele trouxe uma realidade que eu vou trazer aqui para vocês, que é muito bacana. Por exemplo,
Você pode ter toda uma estrutura terceirizada, planejada, ou seja, está dentro da sua estrutura de custo, e você pode ter uma equipe própria, talvez, justamente uma equipe de potencialização de determinados serviços, ou seja, você tem uma equipe ali de ataque mesmo, própria da empresa, com profissionais já treinados, aculturados, para que eles possam estar, de fato, executando o serviço. É uma forma de você utilizar essa estrutura de terceirizados muito bacana, né? Então, assim, no fim do dia, você tem que entender qual a estrutura que você, de fato, quer imprimir naquele empreendimento, de acordo com o objetivo da organização, de acordo com o objetivo do seu cliente, e você fazer aí suas adequações para você utilizar dessa, como é que eu posso dizer, desse subterfúgio que temos de você subcontratar serviços para você executar. Isso também proporciona, outra coisa que eu acho que é uma palavra, quando a gente fala de gestão de terceirizados, que é uma palavra que é muito importante, que ela proporciona, é escala. Então, assim, quando você fala de muitos serviços, muitas obras acontecendo simultaneamente, você precisa desse tipo de gestão, né? Dos empreiteiros, dos terceirizados, e você consegue ganhar escala. Então, de fato, é um objetivo do construtor escalar suas obras. Então, tá aí um ponto para você ficar atento como você pode usar essa estrutura de terceirizados. O Gabi, e é uma modalidade para a gente engenheiro, né? Existe empreiteiros de diversas segmentos, né? Tem um engenheiro que tem sua empresa de terceirização de serviço, tem lá um profissional que é o encarregado, um mestre de obra que busca também estar inserido no mercado de trabalho, que presta um serviço também. Então, assim, isso é uma forma da gente organizar. Então, pegando essas dicas aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você pegando essas dicas aqui, internalizando, você pode ser um bom empreiteiro. A partir dessas orientações, sabendo que precisa se relacionar com a empresa. Porque, veja, eu falo isso o seguinte, eu como empresa, quando eu contratava um terceirizado que tinha uma organização nesse sentido, pô, o cara entrava no processo comigo, fazia questão de que aquele terceirizado estivesse ali comigo, trabalhando dentro do meu canteiro. Porque o cara já vinha com essa educação, vamos dizer assim, já vinha com esse treinamento, com essas regras e ferramentas práticas implementadas. Então, é importante para a gente pegar essas ferramentas e, se a gente é um empreiteiro, aplicar isso. Né? Aplicar isso, a visão do empreiteiro para com a empresa. Eu acho que já vai ser um casamento legal e a tendência é que o empreiteiro ganhe resultado com isso, ganhe performance. Total. Né? Pegue mais obras, o engenheiro vai estar satisfeito com o seu trabalho, vai estar te ligando para fazer um próximo trabalho com você. Então é uma relação muito de mão dupla mesmo. Acredito muito na força da terceirização, dos empreiteiros. Então, a gente precisa realmente capacitar essa galera, eles precisam entender que precisa de capacitação e implementação de gestão, Gabi. Implementação de gestão mesmo. Eu acho que os terceirizados precisam refletir sobre isso, né? E daí, realmente, eu acho que o resultado, a partir daí, vai acontecendo. Com certeza. E te falo de fato, assim, eu acho que também é uma grande área que a gente ataca essa questão do terceirizado, do empreiteiro, a gente também levanta essa bandeira, porque, de fato, assim, quando a gente fala de performance da construção civil, se a gente não atacar toda a cadeia, e atacar no bom sentido, atacar com desenvolvimento, atacar com capacitação, a gente não muda o cenário. Né? Se você capacitar um engenheiro, lá na ponta vai ter problema com a mão de obra direta e média liderança. Se você não capacitar o empreiteiro, você vai ter problema na performance da construção civil. Né? Então, assim, para o empreiteiro também, cara, se especialize no serviço, seja bom naquilo. E depois você vai ver que não é só por preço que se contrata, porque eu tenho certeza absoluta falando como um contratante, né? Falando como engenheiro que tem uma construtora, que precisa contratar mão de obra terceirizada, inclusive em locais distintos. Não é só preço que é levado em consideração. A partir do momento que você tem uma solução terceirizada que te atende dentro dos objetivos da sua organização, às vezes sai mais barato para você ter um valor que você já vai incluir no seu orçamento, tá? Ou seja, o cliente vai estar pagando por isso, mas que você também garante a performance, garante o prazo, garante a qualidade do serviço. Pior coisa que tem é o que você falou. Você contrata o terceirizado, ele vem, executa um serviço e, de fato, ele não entrega aquilo que foi proposto, não tem terminalidade, não tem a qualidade esperada, você vai ter um problema para resolver, um custo para resolver, e aquele barato lá saiu caro. Então, assim, alinhamento de cultura, alinhamento de expectativas no momento de contratar, saber o modelo que você está contratando, saber exigir, cobrar, fazer isso de forma periódica também é importante. Depois que, o serviço terceirizado é o quê? 2, 3, 4 meses no seu serviço, na sua obra, por exemplo. Você vai deixar para fiscalizar o cara no último mês, né? Você não tem mais
para onde ali tomar ação. Já passaram muito tempo, você não tem mais ações preventivas ou até corretivas na rota ali que você ainda consegue recuperar o resultado. Beleza, galera? Então, e assim, Gabi, tem espaço para todo mundo. Eu acho que é ter o equilíbrio. Pô, você tem um canteiro que você tem necessidade de 300 pessoas, 200 pessoas. É difícil você completar todas essas vagas, ou com terceirizado, ou com só mão de obra própria. Então, eu acho que é o equilíbrio. Eu acho que o que a gente tem que buscar, de fato, é essa interface positiva entre mão de obra própria e terceirizados, né? Integrando todo mundo nas mesmas regras de gestão, vamos dizer assim, nos mesmos indicadores, e daí a performance vai acontecer.